Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, todo ano nós nos reunimos para celebrar o aniversário não só da nossa igreja sede, mas também das nossas congregações. E fazemos questão de reunir essas congregações em um formato de unicidade e comunhão. E sempre nos perguntam: pastora, por que o nome Sementes da Fé? E na verdade, boa parte dos irmãos já sabe que o nome dessa igreja, ele nasceu através do rádio. Começou através do rádio, alcançando muitas almas para o reino de Deus. Muitas. E quando Deus usou um profeta lá em Brasília para falar comigo, com o meu esposo, ele poderia ter dito só assim: olha, Deus está confiando um povo na mão de vocês, é tempo de vocês ter uma obra de vocês. Mas não, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava pregando em Brasília, a missionária Márcia, saudosa missionária Márcia, estava cantando. Aquele profeta tomado por Deus, nem nos conhecia, ele pega aquele DVD que estava escrito Vigília Sementes da Fé, e ele disse: está vendo isso aqui? Sementes da Fé não será mais apenas uma obra social, não será mais apenas uma vigília, mas será um ministério. Ministério Sementes da Fé. E esse nome, ele é profético. A base da nossa igreja está vinculado a esse nome. Porque é muito interessante quando você vê uma árvore estrondosa. Nós moramos aqui perto do Parque Nacional. Quando a gente olha para o Parque Nacional, a gente vê aquelas árvores maravilhosas, estrondosas, verde, viva. Mas para ficar uma árvore estrondosa, verde, viva, a semente precisa ser boa. Porque a potência está na semente. Então eu quero dizer algo da parte de Deus, meu irmão, para você. Quando Deus, ele te chama de semente, porque você é uma semente de Deus. Deus está dizendo para você: ei, há uma potência infinita dentro de você. Você não sabe, mas há uma potência dentro de você. Antes de nós conhecermos ao Senhor, nós olhávamos para nós mesmos. Nós não conseguíamos ver essas qualidades em nós. Eu não sei em que berço que você nasceu, mas quem sabe tem alguém aqui que nasceu em um berço de pistoleiro. Outro nasceu em um berço de estelionatário. Outros nasceram em um berço de assassinos, berço de pessoas alcoólatras, drogados e prostitutos, e assim foi. Mas lá no meio dos céus, Deus olhou para você, semente, e viu uma potência em você. E Ele te chamou. Ele é massuri que ele baraça. Só que toda semente, ela tem um processo. E não é fácil o processo da semente. Por quê, pastora? Porque primeiro ela tem que morrer. Diga para o seu irmão, fala para ele assim: você sabia que a semente tem que morrer? A semente, para morrer, ela precisa ser enterrada. E para ela brotar, ela precisa morrer. O que é que precisa morrer, pastora? Morrer o nosso eu, morrer a nossa velha natureza. Sabe por quê? Se essa semente ela não morre, ela não consegue dar fruto. E se ela não dá fruto, ela fica uma semente esquecida. Quem que vai querer pegar um fruto em uma árvore doente? Você já viu, não sei se já aconteceu com você,
de você olhar assim para uma árvore, você vê uma manga maravilhosa, meu Deus do céu. Aí quando você pega lá, a manga está podre, tem bicho. Aí quando você olha para o fruto, você olha para a árvore, o problema não está no fruto, o problema está na raiz, o problema está na árvore. O Senhor nos convida, em mais um ano de ministério, que nós venhamos entender a proposta do nome Sementes da Fé. Porque essa árvore, para dar mais frutos, para ficar mais estrondosa, primeiro nós temos que entender o processo. Nós temos que morrer todos os dias. Todos os dias. Sabe por quê? Porque vai ter aquele dia que você vai estar muito crente, aquele dia que você vai estar cheio da presença de Deus. Mas você vai passar aquele processo do dia mau, que você vai estar com a vontade, irmão, de esgoelar de pendurar na parede, do que ao invés de você dizer Jesus te ama, você vai dizer se eu puder. E é nesse dia que nós temos que enterrar a nossa semente, porque para ela germinar, para nós vivermos um novo tempo, uma nova história, nós precisamos passar pelo processo e entender o processo. Diga para esse irmão: você é semente. E por que a combinação de semente mais fé? Sementes da fé. Porque a semente sem fé, irmãos, ela não vai para frente. Não vai. Porque a semente sem fé, os seus medos, os complexos, os traumas, as feridas do seu coração não vai deixar você avançar. Precisa da fé junto. Porque a fé é aquela voz chamada Espírito Santo. É uma junção, né, irmãos? É aquela voz do Espírito Santo dentro de você, dizendo assim: eu acredito em você. A semente sem fé, ela tem dom, tem talento, mas não dá fruto, não produz. Mas a semente com fé, quando ela abre a boca, o céu desce. A semente com fé, meu irmão, o vento pode soprar, mas você não vai desistir. Porque a fé que move o seu coração, ela te leva também para os propósitos de Deus. Uma semente sem fé é uma semente, irmãos, enterrada, morta e esquecida. Quantas pessoas que nós conhecemos, que eram sementes, mas a fé morreu dentro dela, e hoje já não louva mais, já não canta mais, já não faz mais a obra de Deus. Começou muito fervoroso e hoje está estagnado. O que é isso? É uma semente sem fé. E qual que é a missão dessa igreja? Não só semear a semente, mas também através da palavra de Deus, injetar a fé no coração dos homens. É através da palavra, é através do Evangelho de Cristo, curar as feridas, levantar os caídos. Quem sabe você é alguém que entrou pelas portas um dia machucado, ferido, e hoje você está aqui com a sua fé viva. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Hoje à tarde, porque todo aniversário, irmãos, eu não sei você, mas eu particularmente, somente de quinta para sexta, de sábado, sexta para sábado, de sábado para domingo, eu já não durmo muito bem. Eu já fico ansiosa, porque eu já fico imaginando tudo. Aí já passa, irmãos, uma reflexão na minha mente, porque é um ano que nós buscamos as memórias, e a gente começa a ver, meus irmãos, como começou isso aqui.
uma semente pequena, assim como o pastor Walter disse, que diziam: quero ver até quando vai ficar aberto, não vão aguentar, não tem experiência, nunca pastorearam, nunca cuidaram de uma igreja. Mas eis a questão, irmão: aquele que dá a semente ao semeador, é ele também que completa a obra. Eu lembrava, irmãos, quando nós fizemos a nossa primeira reunião de obreiro, era 4. E eu lembrava que o pastor Jefferson, irmãos, nós não tínhamos experiência de nada, nós só fomos obedientes à voz de Deus, literalmente obediente à voz de Deus. O pastor Jefferson, falei assim para o meu esposo, falei: amor, nós precisamos reunir os nossos obreiros para começar a treinar eles. A missionária Hilda lembra disso? Escute, irmãos, o pastor Jefferson falou: como que nós vamos fazer? Olha a importância de você guardar, irmãos, os seus estudos, os seminários que você faz, tudo que você faz dentro da igreja. Eu falei para ele assim: eu tenho uma apostila de treinamento de obreiro, eu vou procurar nas minhas coisas. E comecei. Irmãos, eu achei uma apostila de quando eu fui diaconisa, cooperadora. Eu tive que passar por um crivo dentro do avivamento bíblico na época. Lembra, pastor Juarez? Você passava por um crivo, irmão, você tinha que estudar, era um negócio, naquela época era extremamente rigoroso. Eu achei aquilo lá. Falei: amor, está aqui. Agora você lê, coloca o que Deus colocar no seu coração. E ele passou alguns dias lendo algumas coisas e falou: esse aqui não faz sentido, esse aqui faz sentido. Foi o nosso primeiro treinamento de obreiros. Olha como que Deus é, irmãos. E nós já estamos aqui há 14 anos. 14 anos. Eu olhava para trás e eu dizia: Senhor, é só a sua mão para ter misericórdia das nossas vidas. 14 anos, irmão, morrendo todos os dias, crucificando eu todos os dias, matando a carne todos os dias, para que você estivesse aqui sentado nessa cadeira. E eu anotei aqui algo bem interessante, e depois eu quero trazer uma palavra profética para as congregações. Já vou passar para o nosso pastor. Eu anotava acerca da visão profética do nome da nossa igreja: Sementes da Fé. Começa pequeno, como uma semente, passa por vários processos difíceis. Sabe para quê? Para a gente romper a casca da semente. Aleluia. Mas pela misericórdia de Deus, nós estamos crescendo de forma consistente, como uma planta saudável pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus, estamos produzindo muitos frutos e cumprindo o nosso propósito. Muitos frutos. Pela misericórdia de Deus, nós estamos com 2 cultos no domingo. Sabe por quê? Só um culto não estava comportando o povo. E o povo chegando, e o povo pedindo ajuda, e o povo precisando de ajuda. A gente já não sabia mais o que fazer. Abrimos mais um culto, que é o culto da manhã. E o povo não para de chegar. E que Deus traga mesmo, Senhor, e que nos prepare para esse cumprimento. Porque nós queremos ser sim uma árvore, e nós queremos sim produzir muitos frutos em nome de Jesus. Nós estamos multiplicando, gerando novas congregações. É a Argentina, com uma obra linda. No Paraguai, esse ano, em Mingaguaçu, inauguramos o nosso templo lá, irmãos. Foi lindo, maravilhoso, com o pastor Jonas. Em Santa Fé, estamos lá naquela terra, irmãos, de um povo amado, um povo querido. Recentemente eu estive ali, irmãos. Como aquele povo ama o nosso coração.
Vocês não têm dimensão. E eu quero aproveitar aqui e dizer aos irmãos da nossa central: vocês precisam congregar mais vezes nas nossas congregações. Eles amam estar conosco. Quando nós vamos lá, irmãos, você sente a recepção, o amor deles por nós. E eu quero que você aplauda a Deus pela vida dos nossos irmãos, das nossas congregações. E no jardim de Deus tem muitas estações. E aqui eu entro com uma palavra profética. O pastor Jefferson voltou de Assunção. Ele trabalha lá cada 20 dias. E na volta ele falou assim: amor, Deus colocou algo no meu coração. Eu estava vindo de Assunção e Deus falou comigo sobre o número 14, que é o número da nossa igreja. E ele disse, dentro da numerologia bíblica, esse número é muito profético. E ele começou a compartilhar comigo. Ele falou assim: e nós vamos iniciar o ano de 2026 com uma campanha profética para a nossa igreja, de fechamento de ciclos. E eu achei muito tremendo. E aquilo queimou meu coração. E eu falei assim: se tem o profético no 14, tem no 13. Se tem no 13, tem no 10. E se tem no 10, tem no 9. E eu fui dar uma olhada, olha que tremendo, aos irmãos de Santa Fé, pastor Antônio e pastora Regina. Olha isso aqui. O 9, ele representa a frutificação e o nascimento de um novo tempo. 2026 vai ser um novo tempo para Santa Fé no Paraguai. Sabe por quê? Jesus entregou o seu Espírito na hora nona, mostrando que esse é o número de um cumprimento de uma promessa. O novo ciclo veio como? Com a descida do Espírito Santo de Deus. E o que ele carrega? São os 9 frutos do Espírito: o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Pastores, não tenha pressa. Seus frutos ainda estão amadurecendo. Deus está preparando Santa Fé para algo grandioso. Nós passamos um ano tão difícil que nós nos reunimos com vocês algumas vezes para encerrar aquela obra, porque nós não tínhamos mais condição de manter aquele lugar. E vocês são testemunha. E Deus, Ele mudou o cativeiro de Santa Fé. E a obra permanece aberta. Deus é tão fiel que levantou uma mulher, doou 5.000 reais, os jovens doaram 3, e nós vamos oficialmente inaugurar Santa Fé em 2026. Será o ano dos frutos do Espírito em Santa Fé, aonde Deus vai trabalhar na personalidade daquela igreja, e Deus vai transbordar os frutos do Espírito naquele lugar. 9 anos é o ano da primavera. Puerto Iguaçu, 10 anos.
É profético. É o ano do verão pleno. Olha que forte isso. A igreja de Porto Iguaçu, 10 anos, representa plenitude e fundamento sólido, diz o Senhor. Sabe o que é isso? Está sólido, está estabelecido. O sofrimento da obra às vezes não deixa a gente enxergar isso, pastores, porque eu chorei tanto lendo essas coisas hoje, mas tanto. E o Senhor diz: está sólido. E olha que coisa tremenda. 10 anos é um símbolo dos 10 mandamentos que foram a base da aliança de Deus com o seu povo. Os 10 anos também lembra o trabalho em movimento. Olha o que vocês começaram a fazer esse ano, é profético. Sabe por quê? Trabalho em movimento simboliza os 10 dedos da mão. Para o quê? Para servir. 2026 é o ano de regaçar. Ó, pastor, colocar a mão no arado. Simboliza também os 10 dedos do pé, que é o que? A caminhada. Esse número ele fala também de organização, maturidade e estrutura. Eu sei que vocês são muito organizados, e Deus está dizendo algo muito poderoso acerca disso, ó. Que também, o 10, também ele lembra a 10ª parte, o dízimo, que mostra um princípio espiritual, que essa igreja cumpria com muita lealdade. Uma das coisas que vocês disseram em uma reunião, que eu achei muito forte, em uma das nossas reuniões, é a fidelidade que aquele povo tem em cumprir esse mandamento. E olha o que diz o número 10. Olha só, vocês aprenderam que quando devolvemos a Deus o que é dele, Ele multiplica o que fica conosco. 10 anos ensinaram vocês que o reino de Deus funciona na matemática da multiplicação e não da subtração. Argentina, não guardem o que vocês aprenderam. Argentina, 2026 é ano de compartilhar. Vocês completaram uma década. Usem aquilo que vocês têm. O Senhor está dizendo, ó, estenda as tendas, saia das 4 paredes. Uremossúria racia cai, chomede calabaracé. Mingaguaçu, vocês estão vivendo o outono transformador, que é o número 13. 13 anos. É um número de transição, que representa o momento entre um ciclo que está terminando e um novo que vai começar. É o número do rompimento. Olha o que vocês fizeram esse ano. Olha o que vocês fizeram. Mingaguaçu também foi uma igreja, junto com Santa Fé, que muitas vezes o pastor Jonas chegava desesperado na reunião e dizia: pastores, eu não sei o que fazer, as nossas contribuições são muito poucas, como que nós vamos construir aquela igreja? O espaço está pequeno, um espaço pequenininho. E olha o que vocês fizeram. Vocês conseguiram romper. Ele é machuri que ele é. O pastor Jefferson foi em Mingaguaçu, e em uma reunião sincera, ele disse: nós não temos condições mais de sustentar essa obra, assim como ele fez em Santa Fé.
Nas duas igrejas houve um desespero muito grande, porque, irmãos, nós não podemos, e é isso que as pessoas precisam entender, deixar um missionário no campo e a sua família sofrendo, passando dificuldade. É difícil, é muito difícil. Então a nossa preocupação não é só com o espiritual, mas é com as famílias dos pastores também. E Deus nos surpreendeu, porque ambas igrejas começaram a arregaçar a manga e a orar, e começaram a descer na oração. E esse ano, o número 13, nós conseguimos inaugurar a igreja em Mingaguaçu, uma igreja que era para encerrar o ciclo, continuou. Então o 13 é rompimento, romper. Ismael tinha 13 anos quando foi circuncidado. Sabe o que isso significa? Que aos 13 anos ele entrou oficialmente na aliança. Vocês estão no ano da aliança renovada com Deus. Sabe o que é isso, Mingaguaçu? O passado já foi. Já foi. Agora é um novo ciclo. Sabe o que Deus está dizendo para vocês? Não temam as mudanças. Vocês estão entrando em uma nova dimensão espiritual da aliança com Deus. E mais, assim diz o Senhor, o melhor ainda está por vir. Não tenham medo. Saiam das quatro paredes. A igreja já está pronta. Agora vocês precisam ir atrás das almas como nunca. E Deus vai surpreender vocês naquela terra, em nome de Jesus Cristo. E chegamos aos 14 anos da nossa igreja mãe, a Semente da Fé do Brasil. O 14 significa um inverno fortalecedor. E que inverno que nós passamos esse ano. De 14 anos de igreja, nunca passamos um ano tão triste. De nós não entendermos algumas coisas, mas aceitarmos. Que nós pensávamos que nesses 14 anos, os que começam conosco vão estar sempre conosco, mas não é assim que Deus faz. Tem alguém que está aí do seu lado hoje, que Deus vai arrancar ele e vai levar para um outro lugar, para ser semente em outro lugar. E Deus tem os seus propósitos. 14 é 7 mais 7. O 7 é o número da perfeição. E se a gente conseguiu vencer 7 anos, e agora mais 7, isso significa dupla honra, Brasil. Deus está dizendo que nós vamos viver uma dupla honra. Já completamos 2 ciclos perfeitos de Deus. São como José, que esperou 14 anos, desde que foi vendido pelos seus irmãos, até se tornar governador do Egito. Esse é um ano de governar, viu, Brasil? Brasil, esse é um ano de governar. Aleluia. Mateus, ele organizou a genealogia de Jesus em 3 grupos de 14 gerações. Por quê? Porque 14 representa a transição completa entre épocas. De Abraão a Davi, 14. De Davi ao exílio, 14. Do exílio a Cristo, 14. Nós com 14 anos somos a ponte. Somos a ponte que conectam o que foi
com o que será. Carregam a experiência, mas mantêm a visão. Tem as cicatrizes da batalha, mas também tem vitórias. Depois de 14 anos, Deus está abrindo um novo tempo para a Igreja Sementes da Fé no Brasil, trazendo mudanças, avanços e uma nova dimensão espiritual. Assim diz o Senhor, Sementes da Fé do Brasil: eu conduzi vocês até aqui, e agora eu os levo a um novo nível, diz o Senhor. Brasil, 14 anos os preparam para liderar uma nova geração. Vocês serão pais e mães espiritual de muitos nessa nação e fora dessa nação. Ela é Machuri, que ela é 14. É um ciclo novo. Você sabe que Deus, Ele testifica, Ele confirma. E uma irmã chegou para mim a semana passada e disse: pastora, Deus tem algo novo para a nossa igreja para o próximo ano. Ela poderia ter falado para agora, para o próximo culto. Eu disse para ela assim: como assim? Ela disse: eu tive um sonho, e eu via literalmente pessoas que entravam doentes, enfermos na nossa igreja e saíam curados. No sonho, pastora, eu via uma mulher que na hora da pregação ela passava mal, ela corria para o altar do Senhor, e os obreiros acompanhavam achando que ela ia aceitar a Jesus, mas ela vomitava um câncer. E ela olhou para dentro dos meus olhos e ela disse: assim diz o Senhor, tem um novo tempo para a nossa igreja em 2026. 14 anos é um fechamento de um ciclo, e vamos começar um novo ciclo, uma nova história. O que ficou para trás ficou. Nós precisamos olhar avante e continuar os propósitos de Deus. Nós temos que nos preparar, grupo de louvor, líderes do ministério de louvor, líderes de obreiro. Nós temos que nos preparar espiritualmente para o que Deus vai fazer em 2026. Esse lugar vai ser pequeno. Nós vamos ter que acelerar o processo da construção da nossa igreja. Sabe por quê? Deus vai trazer pessoas de todo canto para este lugar, para ser liberto, para ser curado. Prepare esse shofar. Mas escute, quando Deus soava isso no meu coração, Deus me fazia lembrar de Neemias. O Senhor dizia: diga à minha igreja que eles precisam trabalhar no meu reino, mas vigiar também. E o Senhor disse: lembra de Neemias? Ele estava debaixo de uma liderança, conduzindo um povo. E como que aquelas pessoas construíam os muros, irmãos? Eles construíam os muros de que forma? Com uma mão a espada, e com a outra o quê? Os materiais para trabalhar na obra. Trazendo para os dias de hoje, com uma mão a espada, com a outra mão, diácono Lucas, aquela colher de pedreiro, assentando os tijolos, tá ligado, mas está trabalhando, tá vigiando, mas está trabalhando. Mas sabe o que é o interessante disso? Como que você vai trabalhar, pastor, e vai ficar em estado de alerta o tempo todo, sendo que a gente sabe que o inimigo, ele se levanta em todo o tempo conosco? Aí entra o Espírito Santo. Sabe por quê? Neemias, ele tinha o seu trompetista, ele tinha aquele cara que tocava o shofar.
quando o inimigo ele estava avançando. Então sabe o que acontecia? É mais ou menos assim, ó. Eles estavam trabalhando com a mão na espada, mas quando o inimigo vinha, você está entendendo? Quando tocava o chofar, todos já ficavam em prontidão para guerrear. Ei, hoje já não precisa mais tocar o chofar. Sabe por quê? O Espírito Santo está dentro do seu coração. O Senhor está dizendo: ei, bora avançar, bora construir, bora ganhar almas para o reino de Deus, bora trabalhar para o reino. Mas quando o Espírito Santo tocar a trombeta, pega a tua espada. Pega a tua espada. Que espada é essa, pastora? O jejum e a oração. Pega a tua espada e desce para a olaria, porque é o Senhor dizendo: cuidado, o inimigo está avançando. Igreja, eu deixo essa palavra para os irmãos, dizendo que há muitos cumprimentos de promessas para 2026. Tudo que nós ouvimos aqui. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos estar em alerta, porque Jesus está às portas, e o inimigo da nossa alma está usando todas as armas que ele tem para nos tirar do propósito de Deus. Eu espero te ver aqui nessa cadeira em 2026. Eu espero te ver sentado aqui nessa cadeira, com muitos frutos para apresentar em novembro de 2026, com muitas almas para Jesus, lá nos hospitais, diaconisa Alba, junto com a equipe de evangelismo, lá nos presídios, diaconisa Alba e os homens de fé, ela é machuri que ela é Bahia, dentro das casas de recuperações, e tantos outros departamentos que nós temos atuantes dentro da nossa igreja. O que nós não podemos é parar e desistir. Eu quero que você aplaude o Senhor por essa palavra.